Maldito o homem que confia em outro homem e da carne faz o seu apoio. Isso aqui não tá dizendo que eu tenho que desconfiar de você porque você é traíra, porque você é sacana, porque... Não, gente. Maldito o homem que confia no outro homem, nele deposita o seu apoio. Eu acreditar que o outro tem, como homem, ser humano como eu, o poder de mudar a minha vida. Que você faz dele o seu apoio. Entende? A sua ponte para o milagre, a sua ponte para o sucesso, a sua ponte para a saúde perfeita ou a cura, a sua ponte. Entende? Que você se apoia nele como uma muleta. Então vamos lá, eu tô doente, não tô, graças a Deus, né? Eu isolo essa energia de mim, mas a pessoa está doente e vai em outra pessoa pedir que ore por ela para ela obter a cura. Você está depositando a tua força, a tua fé, a tua crença em outro homem. Ele é ser humano como você. Porque a força do homem não vai mudar o que está acontecendo na sua vida. É o espiritual que tem poder sobre o natural. A doença está no espiritual? Também, mas agora, quando ela aparece pra você e você sabe que tá doente, tá no físico, tá na matéria, tá no natural, certo? Então vamos lá, a pessoa tá doente, no físico, no natural. Se você é um ser espiritual, você tem poder sobre o natural. Se você tem consciência de Deus em você, que você é filho de Deus e deposita sua força nele, sua esperança nele e acredita nele, e tudo que Jesus falou, você não vai em outra pessoa pedir pra ela pôr as mãos em você e orar, ou pedir pela tua cura pra Deus curar você. Quando você faz isso, você está colocando e apoiando a tua força naquela pessoa, acreditando que ela tem poder sobre a sua vida, e ela não vai ter, tá certo? E é exatamente isso aqui. Então, olha só, não tá falando que eu não tenho que confiar em ninguém porque todo mundo é sacana. Tá falando que você não tem que depositar a tua força, a tua fé e a tua esperança de que o outro tem poder de mudar a tua vida, tanto pro bem quanto pro mal. Quantas vezes você ouve falar, minha vida tá indo de mal a pior porque fizeram coisa ruim pra mim? Amarraram meu nome na boca do sapo. Entende? Você tá depositando naquilo o poder sobre você. Só que você é um ser espiritual. Na matéria, você tem poder sobre a matéria. Dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Gente, faz dias, né, que eu não trago nada aqui, eu tô colocando tudo lá no outro canal. Eu vou de acordo com o que a espiritualidade manda. Se você chegou aqui pela primeira vez, né, não conhece ainda o canal, é o primeiro vídeo que você vai assistir, aqui os vídeos são sequenciais, eles não são aleatórios, é como uma Netflix da vida, né, uma série de TV, onde cada vídeo vai se intercalando no outro, trazendo uma mensagem de como você curar e libertar a sua alma das crenças e padrões, né, distorcidos da verdade divina, que te impedem de seguir adiante, tá? De evoluir, de crescer, de realizar e manifestar seus sonhos, de usar o seu poder divino, tá? E aqui as tiragens são de tarô. Usamos a percepção e a intuição, então a gente não analisa só cartas, a gente analisa todas as informações que chegam pra nós, de todos os lados, tá certo? Isso é muito importante entender. E o vídeo de hoje, ele é diferente, porque não é uma tiragem de tarô para signos, como a gente costuma fazer aqui. Lembrando que nós somos todos os signos, então não importa para qual signo seja a tiragem. Se a capa chamou a sua atenção, se o título chamou a sua atenção, né? Se algo ali chamou a sua atenção, não vá pelo signo, vá por essas informações, ok? Porque todas
todas as energias dos signos são energias que regem todo o universo, nas 12 casas astrológicas que nós temos, certo? Então, cada mês do ano, cada período do ano, desse ciclo de 12 meses, que é um ciclo completo, né? Você tem, em cada um desses 12 meses, uma influência de uma determinada energia, tá? Que são descritos como signos, ok? Então, vai muito além daquilo que a gente aprendeu até aqui. Enfim, só assista todos aqueles que você quiser. E se for aqui no canal, eu dou uma dica pra você. Assiste lá desde o primeiro e vem assistindo na sequência, porque eles vão estar instruindo você diretamente no passo a passo de como curar e libertar sua vida. Não só nesse canal, como nos outros também, tá? Esse aqui é o Despertar da Magia, eu tenho o Tarô, a Bússola da Alma, e tem o OPEV, o Poder Está em Você, ok? Eu vou ainda aprender como é que faz pra deixar o link aqui embaixo, que eu já tentei 1 milhão de vezes, não vai, eu vou pedir pro Luiz me ajudar, pro meu esposo, mas hoje ele não pode. Então, assim que ele puder, ele vai me ajudar nisso. O vídeo de hoje vai ser sim, vai ter uma tiragem de tarô, mas é um direcionamento diretamente do divino pra nós, de Deus, tá? É como ele fez com os profetas, com os profetas, com Jesus, com os discípulos de Jesus, quando ele trazia informações importantes para a humanidade do período que eles estavam vivendo e de como agir naquele período para conseguir mudar, para conseguir evoluir, para conseguir crescer, tá? O que acontece? Dia 14, eu fiz esse mesmo vídeo, tá? Com essas mesmas informações no OPEV, o Poder Está em Você. Diferente do que vai ser aqui, o recado é o mesmo, passado de formas diferentes em cada canal, tá? Lá no OPEV, a gente vai sempre tratar a base divina, o conhecimento que traz a expansão de consciência para que a gente possa acessar energias mais elevadas de conhecimento a partir da verdade que nos liberta dos padrões humanos e nos conecta com a divindade, com a espiritualidade. Então, o OPEV, ele vai estar sempre trazendo informações que vão começar a instruir a nossa alma de uma forma diferente do que ela foi instruída até aqui a respeito da espiritualidade, de como nós enxergamos o mundo e nós mesmos, tá? O tarô, a Bússola da Alma, ele é literalmente a alma, ok? Então, tudo que vem ali vai estar relacionado a essa parte escura da nossa alma, né? As profundezas da alma, o que a gente tem armazenado na alma. Vai falar do teu individual, porque se você tá ali, isso faz parte de você. E nós vamos trabalhar o coletivo lá também, tá? E aqui, o Despertar da Magia, ele é a parte do espírito. Então, é pai, mãe, filho, ok? Aqui é o espírito. E qual é esse espírito, Andréia? O espírito andando na matéria, ok? Então, é como Jesus na Terra, certo? É Deus manifesto em carne e osso, vivendo uma experiência humana. Isso é esse o Despertar da Magia. Então, toda a informação que vem aqui, ela é impulsionada e direcionada diretamente para as nossas orações e ações espirituais na Terra. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui como ser divino na Terra, tá bom? E o que acontece? Então foi dia 14 e dia 15. 14 é a temperança, 15 é o diabo. 14, juntando 4 mais 1 é 5, que foi o Papa. Então ali estava falando de todo o conhecimento que nós temos a respeito da religião, né? Ou da espiritualidade, ou de nós mesmos, que nos aprisiona, que nos limitam, que nos impedem de acessar o poder divino em nós e criar uma vida melhor. Aquilo que impede a gente de mudar as situações negativas da nossa vida, né? Você já se perguntou alguma vez por que alguns milagres acontecem e outros não? Peraí, mas olha só, na minha vida, assim como na minha vai ser na sua, então eu vou dar na minha vida. Na minha vida tiveram muitos momentos em que eu precisei muito manifestar algo que era desafiador, que aparentemente e pelas forças humanas não seria possível.
Então eram coisas que eu falava, eu vou fazer, e às vezes as pessoas ao meu lado falavam, você não vai conseguir, não é desse jeito, não é fácil. E eu ia lá e fazia e acontecia. Tá bom, mas e por que que não é assim pra tudo? Por que que em alguns momentos da nossa vida a gente consegue tirar força, sei lá de onde, e manifestar algo sobrenatural, né? Ou é milagre. Mesmo todo mundo dizendo que não dava, mesmo você acreditando que aquilo era difícil, você conseguiu manifestar. E por que em determinadas situações, até parecendo que aquilo é fácil de fazer, você não consegue manifestar o sobrenatural ali? Existe um porquê disso tá acontecendo com todos nós, tá? Nós normalmente usamos o nosso poder divino de forma inconsciente. E a maioria das vezes impulsionado pelo medo e não pelo amor, pela insegurança, né? Por querer sair de uma situação difícil, desafiadora. Pode ver que a maior parte das vezes que a gente manifesta algo é quando tem uma situação muito desafiadora prensando você contra a parede. Ou é uma doença, ou é não sei o que, ou você quer mudar de casa por causa disso e daquilo. Então, se você for observar todas as vezes que você manifestou algo sobrenatural, de forma inconsciente, você não tem consciência daquilo que você estava fazendo, só sabe que aconteceu, e você queria muito e aconteceu, é porque você estava sendo impulsionado por esse medo, tá? Então, de alguma forma, o seu espírito e a sua alma, como tem essa conexão sobrenatural, você não é humano, você é um espírito habitando um corpo, vivendo uma experiência humana. Os seus poderes, os seus dons e a sua conexão é sobrenatural, entendeu? Então, o seu poder está sobre esse natural. Você está aqui para usar a matéria, essa experiência humana, para evoluir ainda mais os seus dons e poderes sobrenaturais. É como se você estivesse testando eles, entende? Para ver do que você é capaz. É uma escola isso aqui, né, do espírito. Então, assim, lá foi 5, então todo esse conhecimento. No tarô A Bússola da Alma foi o 6, que são as orações. Então, o que está impulsionando o conhecimento que você tem adquirido é exatamente o que te impulsiona para você orar e agir em todas as situações. Então, se vem algo para mim, que na minha alma eu tenho aquilo armazenado de forma negativa, eu reajo aquilo de forma negativa. Eu não paro, analiso e falo, opa, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Né? Se é uma situação negativa, você acaba explodindo ali, né? Com raiva, com agressividade, com medo, com insegurança. E aí você acaba falando besteira e fazendo besteira, tá? Mesmo que seja de forma inconsciente. Você pode falar pra mim, eu não faço isso. Presta bastante atenção que você vai ter certeza que onde você tem muitos desafios e situações ruins na sua vida acontecendo, negativas, é porque você tá agindo de forma negativa, falando e tendo ações negativas ali, tá bom? Isso tá te aprisionando. É inconsciente, por isso que fala que é o impulso inconsciente. Você não tem consciência daquilo que você está fazendo, você nem sabe de onde vem aquele impulso, mas está lá. E eu vou te dizer, vem da sua alma. De todas as crenças e padrões que você armazenou. Tanto como conhecimento em livros, em pessoas te falando, né, na teoria como na prática. Então, ou seja, tanto parte teórica quanto prática armazenaram em você, de tudo que você viveu até aqui, conhecimentos na sua alma. E esses conhecimentos, eles são a força que impulsiona você, que faz você ter as suas orações e ações. Então, se dentro da sua alma tem muita dor, você vai estar sempre agindo de forma dolorosa, tá? Então, os 6 são as orações que tá lá. Agora, nós estamos, e foi o 19, que era o Sol. Ontem foi o 20, que era o julgamento, a libertação da alma. E detalhe, ontem eu passei por todo esse processo, certo? Trouxe o vídeo no canal, analisei todas as situações que eles me passam antes mesmo de trazer o vídeo. Então, ou seja, ontem eu gravei o vídeo de ontem.
desde a hora que eu gravei o vídeo ontem, de todas as informações que veio pra mim antes do vídeo, com o vídeo e depois do vídeo, eu fui libertando a minha alma, fui trazendo os decretos, fui analisando o que estava em mim, fui vendo o que era a crença padrão, fui vendo, né, onde que realmente aquela energia estava pra mim e me limpando a minha alma. Ó, jogando pra fora aquilo que eu não quero mais, tá? Limpando mesmo, curando. Ó, deu refluxo, gente, que horror. Com gosto ruim ainda na boca, ou seja, aquilo que vem bem lá do fundo da alma, né? Desculpa aí, eu sei que é nojento, mas é o que veio e é o que eles estão falando. Ontem, eu gravei o vídeo e não saí daqui. Eu gravei o vídeo, eu fiquei ouvindo os vídeos que eles queriam que eu ouvisse. Eu fui ler a Bíblia que eles mandou que eu ler. Eu fui fazer tudo que eu tinha que fazer pra acabar com aquela energia ontem mesmo. Falar, daqui eu faço uma escolha, eu decido isso. E ontem foi o 20, certo? 20 é o julgamento, é a libertação da alma. E olha que legal. Eu fiz todo esse processo, né? De limpar, de curar, de libertar. Olhei e vi todas as situações que vieram, né, nas forças que a gente estava analisando lá no outro canal, contrárias ao nosso desejo, contrária àquilo que a gente quer mudar, contrária à nova vida que nós queremos ter, né, as novas experiências que nós queremos viver. Como assim novas experiências, Andréia? Você quer comprar um carro, você quer trocar de emprego, você quer melhorar teu corpo, você quer um relacionamento melhor, você quer mudar de casa, mudar de país, ter mais dinheiro, fazer uma viagem, não importa o que você deseja, tá? Tudo isso são transformações e experiências que você quer viver na vida. E eu fui analisando todas essas experiências que vêm contrária, as palavras que foram ditas pra mim, as situações que foram acontecendo, e fui declarando exatamente o que tá aqui nesse papelzinho grudado aqui. Você é uma boa pessoa? Você se considera uma boa pessoa? Não tem que me considerar uma boa pessoa, uma má pessoa. Eu tenho que analisar as minhas palavras, analisar as minhas ações, e aquilo que eu achar que não tá bom, perfeito e agradável, mudar. Saber que toda palavra que sai da minha boca é uma semente que eu tô plantando, que eu vou ter que colher. Se eu tô falando meleca, eu vou colher meleca. Se eu tô falando coisas boas, eu vou colher coisas boas, né? E eu fui analisando todas essas situações e fazendo exatamente isso aqui, tá? Isso é a travessia acontecendo. São situações que se revelam a mim, mostrando que eu estou no processo de cura e evolução. Isso é a mudança, isso é o sinal físico da mudança acontecendo, né? Eu destruo e descrio tudo que impede essa mudança de acontecer. Quando eu reparava alguma crença padrão vindo das minhas ancestralidades, né? De todo mundo que eu conheço, da minha família, do que eles falam, do jeito que eles agem, da forma que eles vivem a vida deles, eu falava, eu reconheço que na minha alma ainda tem fragmentos dos meus antepassados, mas eu isolo essa energia para que ela não influencie mais a minha alma nas decisões, entende? Quer dizer, elas vão estar ali para que eu possa continuar curando e limpando, ótimo, mas elas não vão ter mais poder para me influenciar. A energia dela é mais baixa do que a energia do meu espírito agora. Tá? A negativa que tá lá, as crenças humanas, sabotadoras, limitantes, religiosas, pode ainda ter, tem, mas só que agora elas não têm mais poder sobre mim. Eu estou declarando, lembra que eu falo pra vocês que toda vez que eu uso uma ferramenta pra fazer uma cura e uma libertação, eu vou usando aquela ferramenta um determinado tempo, de repente, do nada, surge outra. E eu falo, nossa, eu vou incluir isso aqui na minha cura, né? No meu processo aqui de declaração de cura, no meu decreto. Eu comecei a fazer tudo isso só com o Ho'oponopono. Eu criei um... Não fui eu que fiz o exercício, tá? Esse exercício alguém me ensinou, que eu nem sei quem, num dos vídeos que eu assisti aí, ou num livro, alguma coisa assim. Que era o GPS mental. Só que quem colocou esse nome de GPS mental fui eu, tá? Então eu peguei uma folha de caderno, dividi ela no meio e coloquei. Isso foi as primeiras coisas que eu comecei a fazer na minha vida, pra identificar. Então, como eu não sabia pra onde começar, eu comecei por aí. Então eu pegava uma folha de caderno, dividi ela no meio e coloquei do lado de cá tudo que eu não queria mais viver na minha vida. Então eu fiz uma lista de todas as situações que eu estava vivendo
né? Tudo aquilo que eu tava passando na vida que eu não queria mais. Então, tá, eu não quero mais ser estressada, eu não quero mais ser ignorante, eu não quero mais viver briga e discussão no meu casamento, eu não quero mais ter dívidas e não ter dinheiro pra pagar. Então, eu fui colocando uma lista de tudo que eu não queria. Mas, tudo que você declara que não quer, Andréia, você tá colocando força naquilo. Calma, pequena alma, calma. É um processo, tá? A sua alma, ela não vai sair do 0 pro 100 em 5 segundos, tá? Não vai. Ela tá no processo mais antigo, então ela tem um passo a passo que ela precisa ir. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essa lista, deram várias folhas, tá? E do lado de lá, todos os dias, eu não fiz isso de uma vez só. O negativo eu fiz, eu sentei, coloquei, listei tudo que eu queria. E cada dia que aparecia alguma coisa, eu ia lá na lista e eu acrescentava, tá? No caderno. Esse caderno eu não tenho mais, eu queimei ele pra transmutar as energias, senão eu ia mostrar pra vocês. É um caderno muito antigo, isso já tem mais de... Eu acho que esse caderno em si já tem mais de 15 anos, tá? Bem mais de 15 anos. É, tem bem mais de 15 anos. Aí o que acontece? Eu coloquei tudo isso de um lado, certo? Do outro lado, o que eu realmente quero. Então, todos os dias eu pegava uma linha daquela, um item daquele, e escrevia do outro lado o que eu realmente queria daquilo. Então, era assim. Só que não cabia ali, porque eu não ia só escrever, eu quero ser feliz, eu quero ser paciente, eu quero ser... Então, eu escrevia com detalhes. Então, o que que eu fiz? Tinha um caderno só pra isso, gente, vocês não têm noção. Eu fiz as primeiras páginas com toda a listagem, e aí eu pegava as folhas que estavam pra frente e eu coloquei item 1. Não quero mais ser ignorante, né? Então, o que eu realmente quero? Eu quero isso, isso e isso. Eu estou no processo de me tornar isso. Mas primeiro, eu escrevia o que eu realmente queria ser. Como eu queria reagir àquela situação. Como eu queria enfrentar a vida. Como eu queria acordar. Como eu queria dormir. Entende? Que eu queria ser uma pessoa mais calma, mais observadora, que eu queria entender o porquê aquilo estava acontecendo. Então eu fui colocando tudo isso, tá? Então eu fui substituindo as crenças e padrões que tinham na minha alma, comecei desse jeito. E isso aqui ainda foi bem antes do Ho'oponopono, bem antes do Ho'oponopono. Então isso aqui deve ter uns 17... Bem uns 17 anos que eu comecei a fazer desse jeito. Logo em seguida, eu comecei a fazer isso. Logo em seguida, surgiu pra mim a informação do Ho'oponopono. Isso há 17 anos atrás, gente. Comecei a fazer o Ho'oponopono. Então, eu fazia aquela situação. Como eu tinha aprendido o Ho'oponopono, ali eu comecei a fazer do jeito que eu aprendi. Veio o livro do Joe Vitale logo em seguida. Eu comecei a ler o Limite Zero. Limite Zero não foi logo em seguida, demorou um tempo pra chegar o Limite Zero pra mim, tá? Aí eu li o Limite Zero, entendi um pouco mais a fundo o Ho'oponopono e conheci o negócio lá, a história do Dr. Hugh Lane e da Mona Simeona. E fui buscando cada vez mais informação, cada vez mais informação. Fui descobrindo que tinha outras ferramentas junto com o Ho'oponopono que eles usavam. A gota de orvalho, a flor de lis, né? E tantas outras situações aí que são ferramentas. A bater a borracha no lápis. Então, todos esses processos do Ho'oponopono eu fui fazendo. Muito tempo. Até que veio pra mim a situação do Japamala. Fazer o Ho'oponopono com Japamala, contando 108 contas e tal. Como eu tinha muita dificuldade de me manter naquele mantra, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato... Eu comecei a fazer com Japamala. Depois de um tempo, eu também descartei o Japamala, que era um amuleto, ou uma muleta, né, que te prendia, enfim. Eu fui evoluindo e novas coisas foram chegando. E uma dessas coisas começou com o decreto. Logo, bem, né, quer ver? 3 anos, 3, 4, 5... Peraí, gente, tô fazendo as contas aqui. 5 anos. Ó, 5, o número do Papa, conhecimento. Fazem exatamente 5 anos
5 anos. Que eu faço decreto. Tá? Só que o decreto começou eu escrevendo a carta pro universo e eu colocando embaixo só: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Entrego, confio, aceito e agradeço, porque eu queria fazer uma entrega, né? Eu não queria ficar com aquilo pra mim. Então eu fiz isso. Só que o decreto naquela época era eu escrever tudo aquilo que estava dentro de mim naquela situação, certo? E escrever. Vamos supor que era o dinheiro, eu escrevia tudo do dinheiro e depois escrevia: dinheiro maravilhoso e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu entrego, confio, agradeço e só. Foi passando o tempo, chegou pra mim o destruo e descrio. Não fui eu que criei o destruo e descrio, tá? Eu vi uma pessoa falando que ela utilizava essa frase destruo e descrio para limpar as memórias, tal, tal, lá. Falei, opa, gostei disso. Mas o que será que significa esse destruo e descrio? Não achei ninguém falando do que era um destruo e descrio. E comecei a meditar sobre aquilo. E perguntar para minha mentoria espiritual o que isso aqui quer dizer. Porque vocês me trouxeram a informação, agora eu preciso entender o que significa. Eu não quero só usar, eu preciso entender o que ele faz. Por que é isso aqui eu vou usar? Como o Ho'oponopono. Eu não queria só repetir as frases, eu queria saber o porquê que ele funcionava. Qual era a fórmula por trás dele? Qual era a história por trás dele? Qual era realmente o poder que ele tinha? Então eu fui pesquisar tudo isso para continuar o Ho'oponopono. Aí o destruir e descrio, depois de muito tempo, veio para mim que destruir é quando eu tiro de dentro de mim, é destruir mesmo, é quebrar de dentro de mim todas as crenças e padrões que foram criadas através de mentiras, né? Através de distorções da verdade, vamos dizer assim. Coisas que não são reais. E principalmente padrões religiosos, padrões humanos que nos desconectam da fonte divina e do nosso verdadeiro poder, né? E aí o que eu fiz? Eu entendi que o destruir era tirar de dentro de mim tudo aquilo que eu não queria mais. Era quebrar os padrões e crenças, né, internos, que são a causa dos efeitos externos que eu estou vivendo. Então eu destruo dentro de mim, tijolinho por tijolinho, tudo aquilo que foi construído em cima daquelas informações e descrio fora de mim as experiências que eu estou vivendo. Então a ordem é: eu destruo internamente a causa e descrio na matéria as experiências criadas por essa causa. Eu não quero mais viver elas. Beleza, continuei fazendo isso por muito tempo e foi dando um resultado. Gente, vocês não têm noção. Depois que eu comecei a fazer isso, o processo de mudança acelerou de uma forma que vocês não têm noção. Só que aí depois de um tempo apareceu pra mim. Isso não foi em vídeo que eu vi nada. Eu tava lendo um livro e lá tava escrito alguma coisa parecida com o que eu vou falar pra vocês. Só que era um texto e tinha essas duas palavras que me chamaram muita atenção. Na hora, eu só anotei as duas palavras num papel e deixei aqui na minha frente. E falei, se elas me chamaram muita atenção, é porque elas têm um significado importante. Deixa elas aqui que eu vou entender o que elas querem me dizer. No contexto daquela história, eles estavam falando de uma situação lá que eles descartavam algumas provas, né? Era coisa de juiz, de coisa assim, era um negócio assim, de advogado. E aí tava falando, essas provas são descartadas, estão descartadas, não servem, né? Pro que a gente tem aqui. Isso aqui não vai... lembrei, não foi num livro não, gente, foi num filme que eu tava assistindo, uma série. E tinha lá o negócio do advogado. E ele tava falando com o cliente dele, falando, olha, infelizmente, essas evidências, essas provas, elas vão ser descartadas. Porque elas não vão servir, tal, não sei o quê, por causa da data, por causa de não sei o quê. Isso aqui tá descartado pelo júri, né? Não dá pra gente usar. Então, como elas estão descartadas, eu tenho que desconsiderar essa informação. Essa informação não vai poder entrar na defesa, né? Como defesa pra você. E aí eu fiquei
aquilo e aquele. Eu descarto essas provas, essas evidências e desconsidero toda a informação que... Nossa, gente, a caneta voou lá longe. E desconsidero todas as... Elas são desconsideradas, elas não servem mais como base aqui pra gente fazer nada. Então é como se elas não existissem. Na hora que falou aquilo, eu falei, peraí, descarto e desconsidero. E peguei aquilo, anotei no papel e deixei aqui. Falei, deixa esse descarto e desconsidero aqui, porque tem alguma informação importante. Eu sei que eu vou usar ele. E passou dias aqui, dias eu meditando sobre aquele descarto e desconsidero. O que vocês querem me mostrar aqui? Tem alguma coisa? Eu não tenho prova, não tenho nada no advogado, eu nunca processei ninguém, nem quero, né? Eu tô fora disso. Falei, então, o que vocês querem com isso? E aí tava falando que... Ó, a caneca caiu, gente, bem aqui na minha mandala de 8 pedaços. O 8 é a transmutação. A caneta que tava na minha mão é a roxa, tá? Ela caiu virada aqui, ó, pro caderno, pra essa mesa, né? Dos meus arquétipos, dos meus símbolos. E virado pra essa mandala. Acredite na sua força interior, você é capaz. Na Alice no País das Maravilhas, que ela cai lá no buraco, né? E tá meio virado pra cá também, pro Ho'oponopono, pra essa mandala de 12 pedaços, enfim. Tem bastante informação aqui. E aqui tá os cogumelos, a cura e a libertação da alma. Enfim, aquela situação veio como uma informação importante dentro do decreto. E olha só, eu destruo e descrio. Tá? O eu destruo e descrio, eu tô destruindo a causa interna, que são as crenças e padrões que foram geradas em mim, aquilo que eu comecei a acreditar, e criei um padrão, que é o que eu uso como fonte de informação, né? Então, é daquela informação armazenada ali, daquela crença que eu tenho, daquilo que eu acredito, que saem as minhas orações e as minhas reações à vida. É dali que tá a minha ação. Tá? E aí, gente, logo em seguida eu descarto e desconsidero. No decreto, entrou assim, eu descarto todas as evidências sobre isso. Eu descarto todo conhecimento adquirido, toda a informação que eu armazenei, sabe? Tudo que eu armazenei sobre essa crença, sobre esse padrão, que são, né, a base da informação que eu tenho para criar essa crença e criar esses padrões em mim, eu descarto. E agora, eu desconsidero isso como uma informação legal para mim, como algo verdadeiro, como algo... Então, eu não quero mais. Aí, o que eu faço? No lugar daquilo, eu tenho que buscar algo para substituir. Então... eu examino as escrituras todos os dias para ver se realmente é assim. A escritura é a Bíblia? Também. Mas escritura é tudo que você tem de informação e conhecimento que você adquire no seu dia a dia. Palavras ditas por pessoas, situações que você vive, vídeos que você assiste, tá? Livros que você lê. Tudo isso... Gente, tá coçando tanto aqui, tanto. Vou ter que tirar o relógio? Não vou. Tá? Então, é hora de ver tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que não faz mais parte, sabe? Quando você começa a fazer esse destrui, descrio, descarto, desconsidero, tudo começa a te incomodar, parece que começa a aparecer pra você situações referente àquela crença padrão que você tinha, e aquilo já não ressoa mais igual pra você. A transmutação começa quando você começa a entender que aquilo que era natural para você ouvir, que era natural para você vivenciar, que não te incomodava, agora começa a incomodar. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Por exemplo, você sempre viveu em família aí, né? A sua família sempre teve casos de traição, de casamentos fracassados, de separação. Então, toda vez que você ouvia a respeito disso, numa roda de conversa, num noticiário, né, num filme, era natural para você. Então, ressoava com você.
não te incomodava e você ainda debatia com aquilo ou entrava na conversa da roda ali e tal. Só que de repente, quando você começa a fazer todo esse decreto, né? A fazer toda essa limpeza, toda essa purificação, começa a reconhecer que não é isso que eu quero. Tá tendo separação, mas eu não quero. Então eu destruo e descrio de dentro de mim tudo que causa separação. Eu descarto e desconsidero toda a informação de que dentro de um casamento tem que ter infidelidade, deslealdade, né? E tem que ter submissão, um tem que ser submisso ao outro, né? A Bíblia não é isso. A submissão da Bíblia é alma e espírito, não tem nada a ver homem e mulher. Então, assim, você percebe que quando você começa a fazer isso, vem uma informação de que alguém tá traindo, um casamento tá terminando, aquilo começa a te incomodar, aquilo começa a te causar... Por quê? Porque tá pedindo pra você pesquisar, pra você buscar uma nova informação e abastecer sua alma com uma nova informação. E aqui, gente, essa caneta cair agora aqui com tudo isso, você começa esse processo aqui todo, usar tudo isso, você começa a substituir as informações da sua alma. Quando você começa a substituir a informação da sua alma, você começa a criar uma resistência a tudo aquilo que era a crença passada, tá? Você começa a criar uma barreira para aquelas crenças não atingirem mais você. Mesmo que ainda tenha fragmentos dela, mesmo que ainda tenha alguma coisa lá dentro que ficou, ela já não vai ter mais poder de te influenciar. Então, quanto mais você faz o decreto, quanto mais você reconhece o que está em desequilíbrio, o que está fora do que é bom, perfeito e agradável de Deus, né? O que não condiz com as escrituras sagradas ou com aquilo que Jesus nos ensinou e tudo mais, você começa a criar uma barreira de defesa, tá? Mas para isso você tem que buscar a verdade. Você tem que se munir, né? Ou se pré-munir, que é o premunir, né? Premonição. Você tem que se pré-munir, você tem que trazer um conhecimento para você rebater aquilo que tá vindo contrário. E por que eu entrei nisso tudo, que não era isso que era pra falar? Era isso que era pra falar, tá? Sempre tá tudo junto, gente. A mensagem tá sempre certa, tá? Você só precisa deixar a sua intuição te guiar. Porque se fosse a Andréa de antigamente, eu já ia bloquear esse vídeo e falar, peraí, eu vou anotar aqui o que eu tenho que falar, porque eu já saí totalmente do enredo que tava na minha cabeça. Mas não sou eu que tô no controle. Eu tô sendo guiada e direcionada pra trazer a informação que tem que ser trazida. A caneta não caiu à toa, não tá trazendo todas essas informações à toa. Então é tudo isso que a gente tem que começar a perceber, tá? Isso é o sobrenatural agindo. É algo que você não tem poder e controle, que acontece e você precisa prestar atenção, porque aí são seus guias, são seus mentores, né? É toda a energia espiritual agindo pra trazer a mensagem. Pra mim que tô aqui, que eu tô recebendo em primeira mão, e pra você que tá aí. Então é sempre assim, tá? E por que tudo isso? Porque conforme eu fui, e eu tava falando do quê? Que ontem eu fui analisando tudo isso, todas essas situações, eu fui fazendo decreto, eu fui, né, declarando aqui que eu tava passando pelo portal, que isso tava tudo bem, que era só a mudança acontecendo, era a prosperidade chegando pra mim, a abundância, tava tudo bem, entende? Fui fazendo decreto, fui escrevendo. Ontem acho que eu escrevi metade do caderno aqui. Fiquei. Olha só, o Luiz chegou, bem na hora que eu tava gravando o vídeo, o Luiz pegou e trouxe um dinheiro pra mim, tá? Ele pegou 300 reais ontem na mão em dinheiro. E ele deixou 200 reais aqui e levou 100 pra comprar o rolo que ele precisava lá pra pintar lá o negócio. E ele deixou 200 aqui. E na hora que eu tava gravando o vídeo aqui tudo, eu peguei aquele dinheiro. E era 2 peixes, né? E comecei a falar, então você quer ver o vídeo, você vai lá. Mas comecei a mostrar que quando tinha algo natural acontecendo, que precisava do sobrenatural, como que Jesus agia? No natural. Ele se desesperava, ele falava, vamos trabalhar, vamos fazer não sei o quê, porque precisa disso aqui. Certo? Ele era baseado no natural? Não, ele era baseado no sobrenatural. Então era assim, Pedro chegou pra ele e falou assim, ó, nós precisa pagar o imposto porque já tá sendo cobrado, tem que dar lá pra César o imposto. O que Jesus disse? Não vamos pagar o imposto porque nós é de Deus.
São as regras do mundo, a gente tem que seguir. Você tá na matéria, você segue a regra da matéria. Regra, não doutrina. Não confunda uma coisa com a outra, certo? Tem uma regra estabelecida, uma lei estabelecida, você não vai quebrar essa lei porque você não é filho do demônio, certo? Você não é filho do capeta pra ser rebelde, certo? A regra foi criada, se você está vivendo dentro dessa constituição, você tem que seguir esses padrões, ok? Ok. Jesus falou o que pra ele? Vai lá, vê quem precisa carpir quintal, carpe lá os quintal, ganha o dinheiro e paga o imposto. Foi isso que Jesus falou. Ah, não. Falou, eu acho que aquele vizinho lá quer pintar a casa dele. Vai lá, vê se ele quer pintar, cobra dele e paga o imposto. Mandou? Não. Jesus não fez o natural. Jesus falou, tá bom, você precisa do dinheiro? Vai lá na boca do peixe, tem uma moeda. Pedro foi lá, pegou o peixe e tava na boca do peixe. Como assim? Primeiro, quem é louco de acreditar que vai ter uma moeda na boca do peixe? Tem que acreditar em quem está dando a ordem. Você tem que confiar que quem tá falando pra você ir lá e fazer, sabe o que tá falando. Então, aquele discípulo, Pedro, confiava cegamente em Jesus. Sabia que ele sabia o que estava falando, certo? Ele respeitou a ordem, ele obedeceu a direção, foi lá, pegou o peixe. E agora? Será que ele chegou na beira do lago e falou assim, meu Deus do céu, qual será o peixe? Aquele? Não. Me dá um sinal, Senhor, é aquele, é aquele. Não, eu preciso saber, mas será que é nesse rio mesmo? Será que é no outro? Meu pai do céu, não, eu tenho que ir aqui, eu tenho que... Parou. Vai no rio e pega o peixe, chega na ponta do rio, joga a vara. O primeiro peixe que vier é ele, porque Deus deu uma ordem sobre o natural. O peixe vai ter uma moeda na boca. Então, o sobrenatural, o espiritual, vai trazer exatamente o peixe que tem que vir naquela boca, naquela vara. Isso é confiar no sobrenatural. E não no poder natural. Se fosse pelo poder natural, primeiro que ele nem ia buscar o dinheiro na boca do peixe, porque qual é a chance de ter uma moeda na boca de um peixe? E de repente, você precisa de alguma coisa para colocar o seu negócio em prática, para fazer alguma coisa, e você está confiando no natural. Você olha o natural e fala, não dá, eu não tenho condição, não tem como fazer, não tem pra onde ir. Mas dentro de você tem aquele impulso, é Deus te, dando aquela intuição, aquele desejo de fazer algo novo e diferente. Você tá morando nessa casinha aí, nesse bairro que não é tão legal, que tem, coisas não tão legais acontecendo. Eu quero que você mude daqui e vá pra outro lugar. Aí você olha na tua carteira, não tem dinheiro. As casas lá são mais caras e eu não tenho como comprar. O dinheiro que eu tenho no bolso é 50 e lá é 1.000. Como é que eu vou fazer? Você é louco? Não dá pra mim ir. Eu desisto. Ou eu vou procurar um jeito natural de fazer isso aqui. Tem que trabalhar dobrado, porque se eu ganho 50 é 1.000, eu tenho que trabalhar dobrado. Tá errado. A gente tá dando ordem, tá vivendo no natural. E nós não somos naturais desta terra, tá? A sua natureza não é humana, a sua natureza é espiritual. Você tá só de passageiro aqui. É como se a sua natureza, Você é natural de que país? Do Brasil. Se eu vou pros Estados Unidos, eu sou estrangeiro lá. Eu falo outra língua, eu não sou de lá. Eu estou de passagem, eu tô visitando. Eu posso estar até... morando, mas não nasci lá, a minha natureza não é de lá, entende? É exatamente isso. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E por que nós estamos agindo no natural? E agora vem a mensagem. Antes da mensagem que ele quer que eu passe, que vai ser da Bíblia, olha que legal, tá? Nós vamos ler Jeremias, tanto que eu falo de Jeremias aqui, gente, porque... é minha função, Jeremias. Jeremias 17:7, mas nós vamos começar a ler antes do 7, tá? Agora, olha o porquê que eles fizeram falar sobre tudo isso. Ontem, eu finalizei dia 20, dia 20 não. Perdão, gente, não é dia 20, tá? Ontem foi dia 15,
do 5. Vamos começar aqui a matemática louca. Dia 5/5 de 2025, tá? O dia 15 já é o diabo. Diabo é quando você está preso e agindo através do medo, da insegurança, da escassez, da dúvida, da incredulidade, tá? Quando você está vivendo aprisionado na matéria, ok? Com a consciência de ser humano e não ser espiritual, ok? Então isso é o diabo. Então, quando falarem do diabo pra você e aparecer a palavra diabo e qualquer coisa for, o inimigo, Satanás, o cabrunco, não importa quem, você sabe que está falando de uma consciência presa na matéria, no ser humano. Então, se eu sou humano, eu tenho essa, né? Eu sou humano, então eu não tenho poder sobrenatural. Eu sou natural. Então, eu tenho que viver a matéria. Agora, se eu sou um ser espiritual numa condição humana, vivendo uma experiência humana, eu sou espiritual. Então, o meu poder e a minha força vem do espiritual. A minha terra de origem é lá. Meus dons e talentos vieram de lá. A minha linguagem veio de lá. Eu não falo igual. Eu não vou falar as mesmas gírias dos Estados Unidos, né? Eu sou do Brasil. Eu vivo aqui. Eu vou para os Estados Unidos, a cultura é diferente, o jeito de lidar é diferente, as regras são diferentes. Se você é um ser espiritual, a sua linguagem é diferente, o seu jeito de agir é diferente, o seu jeito de pensar é diferente. Você sabe que aquela pessoa não é desse país. Então, quando tem um estrangeiro aqui, né, no Brasil, vamos pôr o contrário. Quando vem um estrangeiro para cá, você vê um sotaque diferente, você fala, essa pessoa não é daqui. Às vezes você nem sabe qual é aquele sotaque. E você pergunta pra pessoa se ela é da Espanha, se ela é da onde que ela é, porque o sotaque dela é diferente. O jeito dela se vestir é diferente, o jeito dela comer é diferente, tudo é diferente, porque ela não é daqui, tá? Então é a mesma coisa que vai entrar aqui como um recado de Deus pra nós, ok? Esse recado que ele tá dando há 3 dias já. Então, se você quer ver o complemento disso, você vai lá nos outros canais, não é nem nos outros vídeos, tá? O porquê também não sei, você pergunta pra ele, eu sei sim. Divindade, alma e espírito, cada um tem uma linguagem diferente, vai passar um recado, o mesmo recado de formas diferentes, tá? Então, ontem foi dia 15, o diabo. Esse diabo era o que tava aprisionando, me fazendo, eu, Andréia, tá? Agir através do medo. Então, o que estava me impulsionando a tomar as minhas ações, a falar, a manifestar, era o medo. Ok? Só que aí, se você juntar 15, 5, né? 1 mais 5, mais 5, mais 2, mais 2, mais 5, você vai ter o número 20. Ok? 20 é o julgamento. O julgamento nada mais é de que quando você julga a si mesmo, não é os outros não, tá? Você julga a si mesmo. Você analisa toda a sua vida e olha, peraí, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí você vai curar a sua alma. O 2 é a sacerdotisa. Então você vai olhar o que tá em desequilíbrio e vai falar, e agora, o que eu tenho que fazer aqui? Por que que está desse jeito? O que eu preciso mudar? Começa a questionar. E a sacerdotisa é você acessar um conhecimento espiritual através da intuição para ser direcionado e guiado pelos seus guias e mentores, pelo divino em você, tá? Pelo seu reino espiritual, para que você tome uma decisão, para que você faça algo. Isso é a intuição, tá? Esse impulso que vem, que quer te levar para um novo caminho, que você sente que não é natural. E o 0 do 20 é o louco. O louco é quando você começa um novo ciclo sem a bagagem do passado. Então o 20, que é o julgamento, é a libertação da alma das crenças e padrões do passado. Então é o momento de você analisar tudo que está na sua vida, entender quais crenças e padrões estão ali, tá? Eu não sei qual crença e padrão é, você vai entender agora. Eu não sei que crença que é, Andréia, que tá destruindo o meu casamento. Ótimo. O que tá acontecendo no seu casamento? Muita briga.
Toda a crença e padrão que está causando essa briga, eu destruo e descrio. Você não precisa saber exatamente qual crença que é. Em algum momento ela vai aparecer pra você como aparece pra mim. Vem situações do meu pai e da minha mãe, vem situações dos meus tios, da minha avó, vem situações, palavras que eu ouvi que me mostram que é exatamente aquela crença. Mas no começo você não precisa saber. Você só vai dando comandos. Eu destruo e descrio todas as crenças e padrões que estão correspondendo para essa manifestação, que estão impulsionando minhas orações e ações, estão criando isso aqui na matéria. Entende? Conforme você vai fazendo isso, você vai se desconectando da matéria, daquelas crenças e padrões, você vai dissolvendo elas, vai tirando os véus que impedem você de ver o sobrenatural, e você começa a ver e ouvir além da situação. E aí você vai tendo cada vez mais clareza do que fazer, se você seguir a intuição. Então isso é o 20, que é o julgamento. E isso a gente tem que fazer constantemente. Só que ontem foi esse dia. Essa energia estava pairando no ar, nos impulsionando para essa libertação, para essa cura, para esse julgamento, tá? Ontem foi mês 5, né? Nós estamos no mês 5. O mês 5 é o mês do Papa. É o mês onde a gente tem que rever tudo aquilo que nós aprendemos como verdade, guardamos e armazenamos como verdade, se realmente é aquilo mesmo, ok? Então é um momento realmente de analisar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós temos conhecimento. Então ontem foi esse julgamento. E eu comecei a fazer toda essa limpeza. Eu falei, eu não quero passar de hoje pra amanhã com nada. Eu quero tirar tudo. E comecei. E depois de muito Ho'oponopono, de muito decreto com destruir e descrio, depois de muito decreto com descarte e considero, adivinha o que veio? Eu isolo. Como assim eu isolo? Eu isolo. E sabe de onde veio isso? De uma fita isolante. Como assim, André? Você é louca? Deixaram uma bendita de uma fita isolante na mesa ali? Todo dia quando eu descia pra vir pra cá, eu passava pela mesa, a fita isolante olhava pra mim e falava, eu tô aqui. Sabe quando você passa e uma coisa te chama tanta atenção que você fica olhando pra ela? Você vai indo e a cabeça até vira pra trás pra ver aquele negócio? Foi assim vários dias com a fita isolante ali em cima. A princípio eu achei que eu tava ficando incomodada porque tinha muita bagunça na mesa e a fita isolante era uma das bagunças. Mas eu falei, mas olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem tesoura, tem isso, tem aquilo, tem... Só a fita isolante que tá me chamando a atenção, não é possível. E eu peguei a fita isolante de lá e coloquei ela bem aqui na minha frente. E falei, vamos conversar. O que você quer de mim, criança? Porque não é possível. Alguma coisa você quer me falar e eu não tô entendendo. E eu comecei a olhar todos os aspectos da fita isolante. Primeiro que ela é preta. A minha aqui era preta. É uma roda kármica. Tudo que é roda né? São os ciclos que a gente tem que passar. Se não é uma espiral, é uma roda kármica. É um ciclo repetitivo que você não consegue acabar. Que quando você tá no espiral, é um ciclo que se repete, mas você vai evoluindo, ele vai perdendo a força e ele vai dissolvendo, vai ficando lá pra trás, você nem enxerga mais. Chega uma hora que tá tão longe que você não enxerga mais. Mas ali não, ali era uma bola, certo? Eu falei, que cola, né? Porque ela tem a cola. Falei, é uma coisa que prende, que cola. E fui, então é preta, é redonda, tem cola. Então é uma roda kármica que tá colada em mim, que tá grudada em mim. Só que o preto tá dizendo que eu preciso finalizar isso aqui, é a morte. Então eu preciso acabar com isso de uma vez por todas para começar um novo ciclo. Para começar um novo ciclo sem essa dor do passado, eu preciso entender o que essa fita tá falando pra mim. E aí eu comecei toda hora olhar pra ela e falar fita isolante, fita isolante, fita isolante. Aí veio, ela é um isolante. Se ela é um isolante, é óbvio que ela isola. Falei, peraí, ela isola. Então eu vou isolar as crenças e padrões. Mas como que uma fita isolante vai isolar as crenças e padrões? Como eu faço isso? Aí eu falei, peraí, a fita isolante isola o fio. Né? Ela foi feita para isso. Para isolar o fio, para não dar choque, para aquela energia não passar para fora.
não entrar em contato com outras coisas. Então você tem dois fios, você isola eles em separados, mesmo que você junte os dois fios, uma energia não, né? Um não passa energia mais pro outro, certo? Onde você isolou não passa energia, não dá choque e não passa energia, não influencia mais. Falei, já entendi. Eu isolo toda a energia criada através dessas crenças e padrões que eu destruí, descriei e de todas as informações que eu descartei, desconsiderei. Mesmo que ainda tenha algum fragmento dentro de mim, eu isolo essa energia para que ela não tenha mais influência nas minhas orações e ações. Olha que delícia! Uma bendita de uma fita isolante me mostrando que eu podia me libertar daquilo que estava no passado, que eu já tinha destruído, já tinha descriado, já tinha descartado, mas que de alguma forma ainda estava me influenciando. Então agora eu isolo essa energia. E olha só que legal, eu substituí todo o resto no dia a dia, aparentemente, pelo isolo. Então quando vem, eu não falo mais, não uso mais o termo, peraí que eu até esqueci, gente, eu usava tanto. Eu falei, não posso, não tá certo. E eu fui realmente olhar e não era legal. Ai, meu Deus do céu. Gente, não vai vir. Eu isolei mesmo, tá vendo? Tinha um termo, toda vez, eu repreendo, né? Alguém vem e fala, não sei o que, doença. Eu repreendo essa doença. Não, eu não quero repreender nada. Eu quero isolar aquela energia de mim. Então eu substituí o repreendo por isolo. Então toda vez que vem uma situação contrária àquilo que eu quero manifestar, né, contrária à situação que eu quero realmente viver, então se eu tô, minha casa tá bagunçada e eu quero uma casa arrumada, quando vem qualquer situação contrária, tipo hoje eu acordei e minha cozinha tava explodida, eu falei, eu isolo toda a energia que tá influenciando as ações dos meus filhos em deixar essa bagunça aqui. Eu isolo, para ela não ter mais influência sobre a gente. Então eu não estava repreendendo aquela situação, mas eu estava isolando as causas internas, as energias internas que impulsionam a gente de agir daquela forma, tá? Então esse isolo veio. Só que olha que legal, aqueles R$200 que o Luiz me trouxe foi de braços humanos. E é exatamente o que vai entrar aqui na Bíblia. Gente, eu amo isso, quando eles começam de um jeito e depois casa exatamente com o que eles queriam falar, com a mensagem inicial que eu achei que tava fora. O Luiz trouxe aqueles R$200, aí ele foi, né? Eu até falei dele no outro vídeo. E é assim, o Luiz tá fazendo um serviço pra uma vizinha minha e recebeu esses R$200 da mão dela. Agora, eles falaram pra mim, a hora que chegou o dinheiro aqui, falaram assim, lê a passagem que nós demos pra você. Então eu vou ler agora e a gente vai continuar a partir daqui, da Bíblia, tá? Olha só. Eis o que diz o Senhor. Jeremias 17 começa do 5. Do 5, tá? Eis o que diz o Senhor. Maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, tá? Olha só. Maldito o homem que confia em outro homem e da carne faz o seu apoio. Isso aqui não tá dizendo que eu tenho que desconfiar de você porque você é traíra, porque você é sacana, porque... Não, gente. Maldito o homem que confia no outro homem, nele deposita o seu apoio. Eu acreditar que o outro tem, como homem, ser humano como eu, o poder de mudar a minha vida. Que você faz dele o seu apoio. Entende? A sua ponte para o milagre, a sua ponte para o sucesso, a sua ponte para a saúde perfeita ou a cura, a sua ponte. Entende? Que você apoia, você se apoia nele como uma muleta. Então vamos lá, eu tô doente, não tô, graças a Deus, né? Eu isolo essa energia de mim, mas a pessoa está doente e vai em outra pessoa pedir que ore por ela para ela obter a cura. Você está depositando a tua força, a tua fé, a tua crença em outro homem. Ele é ser humano como você. Porque a força do homem não vai mudar o que está acontecendo na sua vida.
É o espiritual que tem poder sobre o natural. A doença tá no espiritual? Também, mas agora, quando ela aparece pra você e você sabe que tá doente, tá no físico, tá na matéria, tá no natural, certo? Então vamos lá, a pessoa tá doente, no físico, no natural. Se você é um ser espiritual, você tem poder sobre o natural. Se você tem consciência de Deus em você, que você é filho de Deus e deposita sua força nele, sua esperança nele, e acredita nele, e tudo que Jesus falou, você não vai em outra pessoa pedir para ela pôr as mãos em você e orar, ou pedir pela tua cura para Deus curar você. Quando você faz isso, você está colocando e apoiando a tua força naquela pessoa, acreditando que ela tem poder sobre a sua vida. E ela não vai ter. Tá certo? E é exatamente isso aqui. Então, olha só. Não tá falando que eu não tenho que confiar em ninguém, porque todo mundo é sacana. Tá falando que você não tem que depositar a tua força, a tua fé e a tua esperança de que o outro tem poder de mudar a tua vida, tanto pro bem quanto pro mal. Quantas vezes você ouve falar, minha vida tá indo de mal a pior porque fizeram coisa ruim pra mim? Amarraram meu nome na boca do sapo. Entende? Você tá depositando naquilo o poder sobre você. Só que você é um ser espiritual. Na matéria, você tem poder sobre a matéria. E aí, logo em seguida, olha o que vem. E cujo coração vive distante do Senhor. Então, maldito o homem que confia em outro homem, que da carne, faz o seu apoio, a força do seu braço. Então, vamos lá. Eu confio que se alguém me contratar, ele vai pagar o meu salário e eu vou ter a provisão da minha casa. Isso é o natural. Você está confiando na força de outro homem de manifestar prosperidade, de ter o dinheiro para poder te pagar. E qual é a lógica disso? Se você pode ir na boca do peixe pegar seu dinheiro. Ai, Andréia, você é maluca. Porque você não está depositando a sua força no Senhor. E aí fala aqui, cujo coração vive distante do Senhor. Então você não está ouvindo a orientação do seu coração. Porque sim, Deus, de repente, você precisa de R$1 milhão para fazer uma coisa que Deus colocou no teu coração como desejo. E você não tem de onde tirar esse dinheiro. Mas de repente Deus vira pra você e fala, vai lá na lotérica que faz um jogo da Mega Sena, que nós vai tirar esse dinheiro de lá. E aí você acha que é sorte, que não sei o que é difícil, que não sei o que. Então você tá... Só que você acredita, como pregam em vários lugares, né, várias igrejas, que a dependência, né? Ah, o dinheiro que você precisa tá na mão do outro. Quando você acreditar, quem tem dinheiro vai vir e vai te dar o dinheiro. Porque quem tem o dinheiro tem que vir e me dar o dinheiro? Será que eu tô realmente confiando que eu tenho poder sobrenatural e declarar? Agora eu tenho um projeto aqui que custa R$1 milhão para criar vida. Eu declaro que esse dinheiro está nas minhas mãos, está disponível para mim. O que eu preciso fazer para trazer ele à existência? Aonde ele está? Como eu faço? Você precisa perguntar tudo isso? Pedro perguntou tudo isso para Jesus? Jesus só virou e falou, vai lá e pega na boca do peixe. Então Jesus teve um direcionamento de Deus, onde estava o dinheiro, e deu a ordem para ir lá buscar o dinheiro. Segue a sua intuição. E Deus vai falar, de repente, para você ir num lugar. E esse dinheiro vai se manifestar. Ah, é loucura. Não tente entender o sobrenatural. Você só precisa dar... Você acha que Deus ficou perguntando de onde vai vir a luz? Eu vou falar que haja luz. Mas peraí, de onde vai vir a luz? Quem vai criar a luz? Como que essa luz vai ser criada? Mas peraí, como que é o filamento? Como que é... Você acha? Esse é o nosso problema. Nós fomos instruídos e ensinados a viver no natural, na dependência de alguém para acessar o sobrenatural. Então eu preciso de um padre, de um pastor, de um guru espiritual, eu preciso de
Não que você não precise de ferramentas para você adquirir o conhecimento, entender tudo isso, mas você não precisa daquela pessoa para fazer por você. Ela vai te instruir como Jesus não curou ninguém, como Jesus não salvou ninguém e como Jesus não libertou o pecado de ninguém. Quando fala Jesus levou sobre si os meus pecados, ele reconheceu que aquilo que estava em mim também estava nele para ser curado. E quando ele toma aquele vinagre na cruz, depois de derramar todo o sangue, quase, né? O bichinho já estava morrendo ali, que ainda foi furado o lado para tirar a água e o sangue, ou seja, todo o sentimento que ele adquiriu, todas as crenças e padrões, todas as mágoas, todos os ressentimentos. Jesus não tinha isso, o seu nariz que não tinha. Ele era um homem de carne e osso como eu e você, só que ele tinha a consciência sobrenatural, que ele era um espírito, que ele era o filho de Deus. Ele estava aqui numa condição humana, passando por uma experiência, e não natural daqui, entende? Então é exatamente isso que ele trouxe para nós. Vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Ou seja, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí o que acontece? Depois que saiu ali quase todo o sangue dele, a água dele, ele pediu água para beber, que ele estava com sede, deram vinagre. Não foi acaso, tá? O vinagre, se você for pesquisar o que é o vinagre é um elemento purificador. Ele tem o poder de purificar, tá? De libertar as energias ruins dali. Então, o que ele estava fazendo? Ele, quando molhou a boca dele, ele falou, está feito, está consumado, é porque ele estava curando de uma vez por todas, finalizando de uma vez por todas, tudo aquilo que ele tinha vivido aqui como experiência. Ele não subiria para o céu, né? Ele não partiria daqui com a alma dele presa em crenças e padrões humanos de dor e sofrimento. Por isso que fala, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Porque tudo aquilo que ele viu na humanidade, ele viu como um espelho. O outro é um reflexo de mim mesmo, o que tá fora é o que tá dentro. E aí ele curou nele aquilo que ele compartilhava com a gente. É óbvio que ele limpou muita energia negativa da Terra, mas não teve o poder de limpar toda. E ainda ficaram fragmentos. Só que ao invés da gente continuar seguindo os passos dele, ouvindo o direcionamento que ele nos deixou, os 2 mandamentos que substituíram todos os mandamentos de Moisés, né, as não sei quantas milhões de leis lá, 600 e não sei quantas leis, 800 leis, sei lá eu quantas. Os 10 mandamentos de Moisés foram substituídos por 2. Substituídos por 2. Amar Deus sobre todas as coisas e ter Ele como seu Senhor, certo? Ouvindo o direcionamento dele, obedecendo a Ele, e amar uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Um amor incondicional, o amor que não julga, o amor que não condena, o amor que não critica, o amor que olha para o outro e diz, ele é parte de mim, a dor que tá nele tá na minha alma, ele é um reflexo de mim mesmo, eu vou me curar. Trazer cura através do amor. Ó, sabe? Ser uma estrela no mundo, ele veio ser essa estrela, trazendo direcionamento para nós, para trazer cura através do amor. E aí todo mundo fala, eu sigo Jesus, eu sou de Jesus, cadê o amor? Então não tem nada de Jesus. Você já ouviu as pessoas falarem para os mais velhos, né? Para as pessoas que têm mais idade, Senhor e Senhora? Então vamos lá, a Bíblia fala que sejais Deus o seu único Senhor e Salvador, né? Ou Jesus Cristo, que seria a imagem de Deus aqui como homem na terra, tá? Que seja o seu único Senhor. Senhor é aquele que tem poder de mandar em você. Você tem que obedecer aquilo que ele fala, certo? Seguir as instruções dele, ser submisso a ele, ok? Aí de repente você vê uma pessoa na rua, o senhor, a senhora. Você percebe que naquele momento você está quebrando esse princípio que Deus é o seu único Senhor? Não, André, é só um jeito de falar. A palavra tem poder de criar mundos.
Tudo que sai da sua boca tá criando. E tudo que sai da sua boca é porque o seu coração tá cheio. Se tem um senhor ou uma senhora que não é Deus ou Jesus Cristo na sua vida, é porque de alguma forma você está atribuindo àquela pessoa o poder de controlar você, de instruir você e de dar a ordem pra você. Tá? Pare e pense em tudo isso. Tudo isso faz parte dessa mensagem, tá? Aí, olha só. Assemelha-se ao cardo da chaneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra assolada em que ninguém reside. Então, quando nós depositamos a nossa força nos homens, no plano natural, e que só do natural pode sair dinheiro, né? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me esforçar demais, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Você tá no natural. Existem formas sobrenaturais desse dinheiro chegar na sua mão. Ah, Andréa, você tá maluca. Gente, o que eles estão falando pra mim agora. De onde saem as pedras preciosas? Da natureza. E como que ela foi achada? Você sai andando na calçada e nas ruas e a pedra preciosa tá lá brilhando no meio do nada. Foi cavado, foi achado em cavernas, foi achado debaixo da terra. O ouro, né? Que é ali garimpado. Tá bom, então tudo isso é pedra preciosa, o diamante é uma pedra preciosa que era um carvão. Alguém teve que ter a ideia de ir lá e lapidar aquilo, limpar aquilo pra ver que tinha uma pedra preciosa lá dentro. Alguém teve que ter a ideia de abrir uma ostra e ver que dentro dela tem uma pérola que também é valiosa. Tudo isso é dinheiro, tudo isso são recursos que estão no natural, criados pelo sobrenatural, para trazer pra gente tudo aquilo que nós precisamos para poder ter dinheiro na matéria, né? Ter aquilo que a gente precisa. Você acha que quem instruiu o homem para achar essas pedras preciosas e entender que elas tinham valor? A espiritualidade, a intuição. Uma pessoa foi intuída a ir lá cavar, achou uma pedra e falou: opa, esse troço brilha, esse troço não sei o quê. Foi dado valor a ela. Tá? Então, petróleo. Tá lá nas profundezas. Olha tantas vezes que tem que cavar pra achar o petróleo. Como que alguém achou aquilo lá, gente? Ah, tem um olho de super-homem agora, olho de raio-x. Eu olho e sei onde tá o petróleo. Hoje existem estudos mostrando isso. Mas alguém foi instruído a cavar, alguém foi instruído a buscar, a entender e saber que ali tinha o petróleo, que ia virar combustível, que ia virar tanta coisa. Né? Então, para e pensa. Você tá depositando a sua força no natural, achando que o empregador pode pagar o seu salário e você tá seguro com isso, só que esse empregador também precisa tirar dinheiro de algum lugar. Ele também precisa manifestar a riqueza, ele também precisa manifestar a prosperidade. Quantos hoje são bilionários, né? E começaram do zero com uma ideia na cabeça e um impulso. E começaram e as circunstâncias foram se abrindo, as coisas foram acontecendo e os recursos foram chegando. É isso que ele tá falando aqui. Só que enquanto você tá no natural e depositando a sua força em outro homem e não no sobrenatural que é Deus em você, você passa por esse deserto. Parece que nada acontece, você vai viver empregado dos outros e ganhando uma miséria, que não dá nem pra você mudar de casa, pagar um aluguel melhor ou comprar uma casa num lugar melhor para você viver. Só que agora nós estamos no ano 9, né? Que é o ano da colheita. Isso tá nos outros vídeos, eu não vou falar 100% nesse aqui, tá? Mas é o ano da colheita. Esse ano, nós vamos começar a colher tudo aquilo que nós plantamos em oração e ação no coletivo. Então, o mundo vai passar por muita coisa ruim esse ano. Só que é só o começo dessa colheita. Se esse ano as pessoas não conseguirem entender que esse conhecimento que nós temos está baseado
na força humana, nas crenças e padrões humanos, impedindo que o sobrenatural tenha a ação de trazer a transformação da Terra, somos nós que estamos impedindo isso, tá? A gente não vai mudar essa situação. Ano que vem é o ano 10, seria o ano da roda kármica. E aí é o momento agora, esse ano, da gente dizer, eu quero evoluir ou não. Ah, mas o mundo, dane-se o mundo. O outro é o outro. Você é indivíduo, tá? O seu poder é individual. A tua salvação é individual. Mas lembre-se que cada cura que você faz em você no individual, você traz cura e libertação pro coletivo. Assim como quando você está criando coisas ruins com as suas palavras e ações, você também traz essa criação pro coletivo. Compartilha com outras pessoas a mesma energia, vai somatizando pensamentos e sentimentos na mesma frequência e vai criando uma bola energética que engole todo mundo. Tá? Então esse ano é o ano da mudança. A mensagem de Deus para nós é que nós temos 10 anos, de hoje, 2025, até 2035, no ano, né, no mês 5, pra gente mudar tudo isso. Serão 10 anos de muita tribulação na Terra. Não gosto de falar isso, mas é uma mensagem que eles pediram para mim passar. Serão 10 anos de catástrofes grandiosas, de situações como o Covid que vão ceifar várias vidas ao mesmo tempo, porque todas aquelas pessoas que estiverem na baixa vibração, né, quando essas situações forem manifestadas, não por Deus, um Deus no céu que está criando tudo, nós somos fragmentos de Deus. Então Deus cria sim, mas porque vários fragmentos estão na mesma energia, criando catástrofes, criando, né, tragédias, criando coisas ruins, certo? Agora você tem o direito de escolher se você vai estar nas mesmas energias que essas pessoas estão criando, de desgraça, de tragédia, de morte, de destruição, de escassez, de fome, e fazer parte desse processo com elas, ou se você vai um nível acima. Como que eu faço isso, Andréia? Curando a tua alma. E agora vem a parte que ele fala aqui. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá. Ela não tem medo, ela não fica triste, não. No tempo da seca, no tempo da adversidade, ela ainda continua frutificando. Porque ela está conectada à beira do ribeiro, tá? À beira das águas de Deus, ou seja, as emoções, os sentimentos da sua alma não estão na matéria, estão em Deus. Você não está com a sua alma presa na matéria, e sim no espiritual. Você isolou a energia que essa alma tinha das crenças e padrões humanos, impedindo que essas informações influenciem suas orações e ações. Então você não age mais, não fala mais e não age mais como essas pessoas. Você muda o seu jeito de falar, você muda o seu jeito de agir, você não manifesta aquilo. 10 cairão ao seu lado, 1000 à sua direita e você não será, né? 1000 cairão à sua direita, 10.000 e você não vai ser atingido. O mundo, a sua volta inteira pode estar acabando. Você vai continuar inteiro. Já viu situações de acidentes, né? E isso acontece bastante. Que cai um avião, morre todo mundo. Ficou uma pessoa viva. Não morreu todo mundo. Uma pessoa ficou viva. De 30 que tinha no avião, um viveu. Mas por que esse um viveu? Porque ele não estava naquela energia. Aquela situação trazia sim uma informação para ele, mas a energia estava isolada de um jeito que não atingiu ele. E é exatamente isso que ele está dizendo para nós. Você tem, a partir de agora, que começar, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer? Socorro! Isso parou, sem pânico. Você vai depositar suas forças no espiritual. Se você é um ser espiritual, você tem poder e domínio sobre o natural. Sobrenatural. Sobre o natural. Sobre as crenças e padrões humanas. Sobre o medo, sobre a dor, sobre a escassez, sobre a tragédia. Você tem poder sobre isso.
E é isso que ele quer passar para nós. Só que por que nós não vivemos essa autoridade que foi nos dada de ter poder sobre as situações naturais e modificar elas? Como Jesus falou, se você crer, fala para esse monte, se joga no mar e ele vai se jogar. Vai buscar na boca do peixe e vai estar lá. Quanto tem aí? É 3 peixes, 2 pão. Vamos multiplicar isso aqui para dar para 5.000 pessoas comer. Ah, você tem água? Não, mas eu quero vinho. Pronto. Nem passou pelo... Nem uva tinha ali, era da água pro vinho. Ou seja, como que eu... Não tem uva, não passou pelo processo de fermentação, nada. Só mandou encher os tonel de água lá e pronto, virou vinho. O melhor vinho. Foi qualquer um. Ele fez o sobrenatural acontecer. Ele agiu sobre o natural, com o poder espiritual que estava nele. Ele diz, eu sou como você é como mim. Se você acreditar no que eu faço, você fará ainda maior e melhor do que eu fiz. A minha pergunta para você é a mesma que eles fizeram para mim essa semana inteira. Aonde você está depositando a sua confiança? Aonde você está depositando a sua fé? Na força do homem ou de Deus? Na força humana, no seu poder humano, na sua condição humana nesse momento? Ou na sua verdadeira condição espiritual? Na sua essência? Você está numa condição humana, mas a sua essência é espiritual, criança. E a pergunta deles para nós é, onde você quer estar? No meio do furacão ou no paraíso? Deitado na rede tomando água de coco? A escolha é sua. O mundo vai passar por 10 anos de provação. Todas as sementes ruins que tem dentro do ser humaninho, tá? Que está sendo manipulado e influenciado pelos padrões humanos, crenças e doutrinas humanas, o julgamento, o medo, a escassez, a fome, a miséria, tudo isso que está dentro do ser humano, vai começar a criar vida a partir do mês que vem. Vocês vão ver mudanças gigantescas acontecer. Mês 6, oração e ação. As pessoas vão começar a orar e agir cada vez mais nessas sementes que já estão plantadas. Tudo tá vindo, nós estamos colhendo. Só que olha só o que tá acontecendo. Eu já vi esses dias pessoas assim, o noticiário. Ah, porque tá tudo difícil, porque não sei o quê, porque tá tudo caro, porque isso, porque aquilo. Olha a oração. Então se prepara, porque vai ficar pior do que tá. Eu isolo essa energia de mim. Essa energia não tem poder sobre a minha vida. Eu isolo ela aqui agora. Ela não tem influência sobre mim. Eu ando no sobrenatural. E na minha vida vai ter providência. Vai ter provisão. Vai ter saúde, vai ter harmonia, vai ter prosperidade, vai ter dinheiro na boca de peixe. E chegou 2 notas de peixe aqui ontem. 2. Só que o Luiz levou uma. Eu fiquei só com a divindade, não, com o espírito e a alma aqui. O Luiz levou a divindade embora. Eu passei todo o vídeo, daqui a pouco veio o Luiz e me devolve a outra nota inteira. Ele foi comprar o rolo e o rapaz presenteou ele com o rolo. Falou, não precisa, eu te dou de presente. Porque ele indicou a moça aqui da frente pra comprar as tintas lá. Não precisa pagar o rolo não, eu te dou de presente. Então, uma ação que o Luiz fez indicando a loja dele, ele presenteou o Luiz com o rolo que o Luiz ia trocar o dinheiro e gastar. E aí, olha só, eu fiz tudo isso que eu tô fazendo com vocês aqui agora, de reconhecer situações e falar, eu isolo isso da minha vida. Eu destruo e descrio as crenças e padrões que estão em mim correspondendo com isso. Eu descarto e desconsidero essa informação, isso não é de Deus. Isso não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é pleno, não é abundância. Não é provisão, não é mesa farta, não é saúde divina. Tá fora de Deus, eu não quero pra mim. E olha só o que acontece. O Luiz vira pra mim e fala assim, vamos pra pizza. Mas eu não quero aquelas pizzas ralé não, quero pizza. E eu falei, tá bom, vamos comprar pizza. Na mesma hora que o Luiz subiu, deixou o dinheiro aqui, a pessoa me manda uma mensagem dizendo, André, chegou uma notificação aqui pra mim que você tá com uma conta de luz vencida e vai vencer a outra hoje. 270 reais.
Se fosse a Andréia de antigamente, a Andréia que vivia no natural, eu só tenho esse dinheiro e agora eu só vou receber dia 20, eu não sei o que eu vou fazer. E se, né, cortar minha luz, eu isolo essa energia da minha vida, não permito que isso aconteça mais. Ia falar, não vou comprar pizza, Luiz. Amanhã eu vou pagar essa luz. Eu falei, quer saber? Você não vem não, Satanás, sai de reto. Aqui você não tem vez. Eu vou comprar pizza, vou comprar uma pizza boa, vou comprar Coca-Cola, que é o que eu quero. E o dinheiro da conta vai chegar. Eu vou pagar a conta. Mas não com esse dinheiro. Esse dinheiro foi destinado para um lazer para minha família, para uma coisa gostosa que a gente vai comer. E eu vou fazer isso. E eu fui lá, gente, e comprei a pizza. Deu R$200, 180 e pouco. Eu tinha 180. Foi 180 certinho. Aí eu falei assim, moça, manda troco pra mim pra 200. Ela falou, tá bom. Chega o motoqueiro, as 2 pizzas e me deu R$20 de troco. Vou mostrar pra vocês. Que esse aqui eu não vou nem tirar do papel. Esse aqui vai ficar aqui pro resto da vida. Eu vou deixar ele pertinho de mim, nas minhas mesas, onde eu tiver, porque eu vou mudar daqui agora, né? Eu sei disso. E eu vou sempre pegar nele e vou falar, tá isolado. Sobre o meu dinheiro não tem mais energia negativa. O meu passado nada de crença padrão humano pode chegar como energia negativa no meu dinheiro, na minha prosperidade, na minha abundância, na forma de eu manifestar as minhas providências. R$20. Ontem foi 20 o julgamento. O mico-leão dourado aqui, que é o macaco, né? Gente, o saco, ó, sem brincadeira, ó, ele tá lacrado dos dois lados. O Luiz foi pegar hoje de manhã pra comprar pão, ele falou, o que é isso aqui, André? Você colou o saco? Ó, dos dois lados, ele está lacrado, ó, fechado, lacrado. Quando eu vi isso aqui hoje de manhã, que eu não tinha visto ontem, eu vi no saquinho. Ainda falei, nossa, isolou meu dinheiro aqui, ele tá protegido, né? Mas quando o Luiz me mostrou que isso aqui tava lacrado, eu falei, não só isolou, não tem mais abertura, não tem mais espaço, não tem mais por onde essa energia circular no meu dinheiro. Acabou. Eu não vivo mais na providência natural. Agora eu vivo na providência sobrenatural. Não estou mais depositando a minha força e a minha confiança nem nos meus braços naturais. Entende? Nem na minha capacidade, nem no dinheiro que eu tenho na minha carteira, nem na condição que eu tenho de vida, nem no poder que isso aqui tem de me gerar dinheiro, que o serviço do Luiz tem. Não quero nem saber. Quanto eu preciso? Quanto eu quero? Eu quero milhões. Quantos milhões? Nesse momento, eu vou ser bem exata, eu quero 150 milhões de reais. Eu vou na boca do peixe buscar. Deus já colocou no meu coração uma instrução há muitos e muitos anos atrás de ir na lotérica. Fazer meu jogo ganhar dinheiro. E eu nunca consigo. Eu falo, tem que ter. E sempre que eu falo, eu vou desistir disso aqui, que isso aqui é loucura. Vem aquele negócio dentro de mim, mas fica me incomodando, falando, não é pra você ir, filha da mãe, é o peixe. E ontem eu decidi, na hora que eu peguei aquele dinheiro, era 3 peixes. 3 notas de 100. Então, divindade, alma e espírito. Ele tinha levado a divindade embora pra trocar, pra usar o dinheiro, pra comprar o negócio. E ela voltou intacta. E ele ainda voltou com o produto. Então, ali tava vindo pra mim a mensagem de que eu não estou mais dependendo do natural. Eu não precisei do dinheiro natural pra comprar o rolo que ele precisava. Foi um favor de Deus retribuído pelo que ele já plantou. Você já plantou coisa boa na sua vida? Você vai colher. Mas você planta todos os dias com a sua palavra. Então não permita que o natural mande no seu sobrenatural. Tenha mais poder que a sua força espiritual. E para isso a gente vai precisar curar isso aqui. Agora, são 10 anos a partir de agora que vai ter muita tribulação na Terra. E a partir do mês que vem, tá? Você vai começar a ver muito mais noticiário a respeito de coisas ruins,
Pra você vai chegar muita informação negativa, tá? De todas as áreas da vida, de dinheiro, de relacionamento, disso, daquilo, daquele outro. Por quê? Porque agora são as orações e ações. É o 6. Oração e ação, para trazer a manifestação disso tudo. Então, tudo aquilo que tá acontecendo, né, de ruim, as pessoas estão falando mal, as pessoas estão criticando, as pessoas estão julgando, as pessoas estão, né, você vê lá nas redes sociais, a pessoa fala qualquer coisa, a pessoa vem lá nos comentários, fala um monte de asneira, né, um monte de coisa ruim. Então, isso são as orações. Tudo que sai da boca é uma oração. A palavra escrita é uma oração, né, já firmada ali, é um contrato até. Então, cuidado com o que você coloca nos comentários de qualquer pessoa, porque uma coisa negativa que você tá colocando ali é um decreto que você tá trazendo pra sua própria vida. Você acha que você tá afetando o outro, você tá servindo de mensageiro pra ele. Ele vai ser afetado se ele permitir. Ele pode olhar aquela situação ali de negativa, né, de crítica ou julgamento dele, ou você falando mal, alguma coisa assim, e ele fala, você é uma crença padrão que tá aqui, negativo? É ruim? Não vem de Deus, filho. Eu destruí e descrevi de dentro de mim tudo que tá contribuindo para essa situação chegar em mim. Eu isolo essa energia e acabou. Sigo em frente, estou evoluindo. E você que tá falando mal? E você que tá criticando? E você que tá julgando? Entende? Agora, se essa situação chega pra mim e eu ainda falo mal em cima dela, eu murmuro em cima dela, eu reclamo em cima dela, eu ataco, dou o contra-ataque pra aquela pessoa. Pronto, agora eu também estou plantando mais do mesmo. E é exatamente isso, nós estamos no ano da colheita. Tudo tá acontecendo. E você só vê as pessoas criticando uns aos outros. Porque o bandido, porque o ladrão, porque o cara, porque a mulher, porque o marido, porque não sei quem. Tudo do negativo. Retribuindo esse negativo. Falando mais do mesmo. Agindo com medo, agindo com incredulidade, agindo com insegurança. Se você tá agindo no medo, já lascou tudo. Porque aí você está na matéria. Porque aquele que confia no Senhor sabe que é protegido por Deus e não tem o que possa te atacar, tá? Nenhum mal irá te acontecer. Nem se você tomar o veneno mais mortal do mundo, ele não fará mal pra você, tá? Então, assim, eu isolei a energia, tá? Por quê? Porque agora eu não estou mais permitindo que o natural comande as minhas finanças, ou a minha provisão, ou o meu sustento, ou aquilo que eu preciso. Vai vir de Deus, pra mim tá feito. Agora eu só tô vendo o que eu vou fazer, qual vai ser o próximo passo. Porque o dinheiro que eu preciso pra ir pra onde eu quero, eu já tenho. No invisível já tá pronto, eu trago à existência aquilo que tá no invisível já pra mim. Eu vou lá na boca do peixe tirar. Onde Deus tá mandando você ir buscar recurso que você não tá indo? O teu orgulho não tá deixando? Mas... Pode vir da mão de outra pessoa. E eu não tô dizendo que isso não é uma coisa sobrenatural. Porque eu já tive pessoas que nunca... nem sabiam da situação que eu tava vivendo na minha casa e falaram que sonharam comigo 2, 3 noites seguidas e teve que me trazer um dinheiro. Eu precisava de R$700 e a pessoa me trouxe R$700. Uma professora da escola das crianças que nem sabia a situação que eu tava vivendo na minha casa. Ela falou que sonhou comigo 3 noites seguidas e que Deus mandava dar aquela quantia pra ela. Ela tirou o dinheiro e me deu. Uma outra pessoa não chegou a me dar o dinheiro, que disse que era do dízimo da igreja, mas disse que quando ele estava indo para a igreja, veio no coração dele muito forte, como se Deus estivesse falando com ele, para dar os R$500 de dízimo que ele ia dar na igreja na minha mão, que era para mim e pro Luiz. Ele não me deu. Depois de muito tempo ele veio falar para mim que ficou com a consciência pesada durante muito tempo, mas que a crença que ele tem sobre o dízimo é tão grande que ele não podia tirar dali, e se ele tirasse do salário dele ia fazer falta. Deus mandou ele dar pra mim e ele deu na igreja. Às vezes, Deus também tá mandando você suprir a necessidade de alguém e você tá aí, não vou. Quando Deus manda, até o capeta obedece. Você não tá obedecendo? Então o capeta é mais obediente que você. Como assim, André? Você nunca viu a história? Que tinha lá a família, que era... Cada um conta uma história, mas eu vou contar do meu jeito.
Tinha uma família que era cristã, né? E tava passando por uma necessidade muito grande. Se dizia cristã, né? Porque agora eu sei que não é. Se dizia lá cristã, né? Temente a Deus e lá, e tava passando por uma miséria, fome e tudo mais. E a mulher dessa família foi no rádio pedir uma cesta básica. E do outro lado do rádio tinha um cara muito rico que era ateu, não dizia que não acreditava em Deus. Aí é que tá, né? E vivia no sobrenatural. Dizia que não acreditava em Deus, só que tinha muito dinheiro, dono de várias empresas. E mandou encher um caminhão até a boca de coisas. Não só de mantimento, tá? Mas eletrodoméstico, roupa de cama. Encheu, né? O caminhão inteiro. Chegou na casa da mulher, bateu no portão lá. Não, aí ele pegou e falou pro motorista: você vai, e antes de você descarregar o caminhão, você vai falar pra essa moça que quem mandou tudo isso foi o capeta, foi o diabo. O cara, não, pelo amor de Deus, porque o motorista do caminhão também era cristão. Não vou, tá bom. Aí foi, porque tem que receber a ordem do patrão, né? Aí foi. Chegou lá, a moça, ele abriu o caminhão, mostrou tudo e falou: olha, eu preciso te dizer quem mandou tudo isso. Ela falou: tá, quem mandou? Não, aí ele virou e falou assim: eu preciso te falar quem foi que mandou entregar tudo isso. Ela falou: não precisa, tá tudo certo. Ele falou: não, mas eu preciso falar pra você antes de descarregar o caminhão. Ela falou: não me importa quem mandou. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. A história é essa. Agora, se quando Deus manda, até o diabo obedece, tá no teu coração de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por alguém, de ser provisão na vida de alguém, porque Deus age através de mim e de você, e você fala que não vai fazer. Porque aí você não quer fazer porque aquela pessoa não merece, porque aquela pessoa é isso, mas Deus tá mandando você entregar. Quem sabe, se você não é o peixe daquela pessoa, e que Deus tá trazendo na sua mão a provisão que aquela pessoa precisa. Que é uma semente para você plantar e colher mais, e é uma colheita para aquela pessoa. E aí? Quem você tá obedecendo? Porque até o diabo obedece Deus. Quando ele manda. Será que você tá obedecendo o diabo? Pois é, ele é obediente a Deus, tá? O Cavaleiro de Ouros, eu não vou tirar todas as cartas, é só essas duas mesmo. Não. Nossa, aí você ferra com a minha vida. Ó, Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Paus, tá? Mensageiro da matéria e mensageiro espiritual. O movimento da matéria e o movimento espiritual. Então, essa informação está causando um movimento na Terra, uma informação material para você, física, trazendo uma mensagem diretamente da espiritualidade. E esse mensageiro espiritual ainda caiu virado para cima, tá? Ou seja, a carta invertida aqui você sabe que tá sempre conectado com os guias e mentores, com, né, o espiritual mesmo. É hora de você buscar os seus dons e talentos espirituais. Entender qual é o caminho que você tá seguindo na matéria. Quem você está seguindo? A matéria ou o espiritual? Qual é a natureza que está influenciando as suas orações e ações? Qual é a natureza que está te influenciando mais? Porque a natureza que te influenciar mais vai ser exatamente o que você vai colher. Tá? E aqui é um 7 de espadas, com uma luz enorme aqui, dizendo que é hora de você observar suas palavras e pensamentos. Porque o 7 de espadas é a manifestação das suas orações. Tá? Então, tudo que tá à sua volta sendo dito, né? Tudo que você tá ouvindo, tudo já é uma manifestação da oração. Essa mensagem é uma manifestação da oração. E se ela tá doendo em você, é porque você tá mais na matéria do que no espiritual. Se esta colheita, se essa informação tá chegando pra você e tá te causando desconforto, tá te causando dor, você tá dizendo que eu sou louca, que tudo isso aqui é maluquice, que esse vídeo tem 300 mil horas, nem sei se você vai chegar nesse ponto do vídeo, que a maioria nem chega, tá? Aí você vai dizer que tudo isso é loucura. Então, se você disser que isso tudo é loucura, você está, infelizmente, no seu padrão humano. Agora, se tudo isso começar a te incomodar
pelo que você acreditou até aqui, você começar a buscar uma nova informação, é porque você está começando a buscar a libertação, tá? A ser iluminado nas tuas ações e palavras, que aqui é o 3 de ouros. O 3 de ouros é quando eu uso os meus dons e talentos para agir, quando eu crio a matéria, tá? Quando eu decido o que eu vou fazer. Então vamos lá. Vou dar um exemplo do 3 de ouros bem legal, tá? Chegou o dinheiro. Tinha a conta de luz atrasada e tinha a pizza. Só que eu já tinha declarado que eu ia comprar pizza antes da conta chegar, o aviso chegar. Se na hora que o aviso chegou, a minha ação fosse, eu não vou comprar pizza, eu vou pagar a conta, a minha ação está na matéria, no medo de não ter mais dinheiro para pagar a conta, de acontecer alguma coisa ruim, cortar minha luz, sei lá o quê. Então é a ação que você tem, tá? Com a informação que chega. A informação chegou. Qual é a ação que você tá tendo? É espiritual, acreditando que tudo vai dar certo? Ou é material? Como você age? Eu agi no espiritual. Falei, não vou permitir que essa informação tire o prazer da minha família de comer essa pizza que meu marido quer. Era um prazer pra ele, dele ter trabalhado e poder proporcionar um momento agradável pra família. Sabe? E esses dias atrás eu falei pra ele que eu queria comer pizza. Então eu acho que também era pra me agradar, né? Pra fazer alguma coisa que eu gosto. Ele também gosta. Tanto é que ele falou, eu quero coca. Que ele né, adora coca. Então, Coca-Cola, tá, gente? Aí o que acontece? Na hora que ele subiu e deixou o dinheiro aqui, ela manda mensagem. Eu podia muito bem ter mudado, não. Só que ali eu mostrei que eu não estava mais com medo da matéria. Eu tenho poder sobrenatural e todo o dinheiro que eu preciso virá até mim. Aqui, olha, tem a minha plaquinha. Quem acompanha todos os meus canais já viu isso aqui. Eu permito que a providência de Deus supra todas as minhas necessidades em glória. Eu sou filha de Deus e Ele é o meu pastor. Eu sigo as suas ordens e tudo que eu preciso vem a mim. Nada me faltará. Tá? Nada me faltará. E é nisso que eu estou vibrando. E quando eu tomei a decisão e a minha ação foi correspondente a essa oração que eu acabei de fazer, confiando e acreditando cegamente que vai vir a providência, eu comprei a pizza e meu dinheiro veio isolado. O 20 do julgamento, ó, veio isolado. Não está mais recebendo a energia material, humana, as crenças e padrões de medo, de insegurança, de escassez que me impedem de manifestar tudo aquilo que eu preciso. Acabou, tá? Então, ó, a escassez que vinha do meu passado, das minhas crenças e padrões, não tem mais. Agora eu sei que sou eu que manifesto através das minhas ações. Não permito mais que essas memórias do passado, aqui é um 6 de copas, que essas lembranças do passado que estão armazenadas dentro de mim, certo? Que esses sentimentos de medo, ó, de insegurança, de melancolia, de porta fechada, de socorro, meu Deus, o que eu faço? Não permito mais. Aqui é o 5 de ouros, é a escassez. Tá? O 5 de ouros é quando na matéria, tudo aquilo que eu tenho como conhecimento manifesta dor, escassez, tá? Tá distorcida a realidade divina. Então eu estou equilibrando a minha alma e meu espírito com todas as emoções juntas, aqui a temperança, trazendo cura e libertação, para passar para um novo ciclo. E detalhe, o dia de hoje é dia 16, 16 é a torre, torre é a desconstrução, é quando um raio atinge, deixa eu ver, eu preciso de uma torre do outro baralho, porque desse baralho aqui a torre não, aqui a torre, vou mostrar as duas para vocês. A torre, tá? Então é quando vem um raio, desconstrói tudo, derruba tudo, destrói tudo para construir algo novo. Isso é a torre. Então aqui, hoje, é o dia da desconstrução da matéria. Aqui eu curei e purifiquei as energias internas. Ontem, o livramento, o julgamento, a libertação da minha alma.
certo? O dia de hoje é 16, é a torre. O de ontem foi o 15, o diabo, o medo e a prisão. E olha só, no medo e na prisão, eu tinha o dinheiro para comprar pizza ou pagar a luz. E eu decidi comprar pizza. Eu não deixei o medo falar mais alto que a minha confiança em Deus que vai vir o dinheiro. Que tá tudo resolvido. Tudo que eu preciso vai vir para mim, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que eu preciso vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tá? Eu manifesto. Então tá feito. Então, o diabo não me parou. E hoje está desconstruindo. Toda a energia que me prendia está desconstruindo. Está desconstruindo da matéria. O Luiz está fazendo serviço da casa da vizinha da frente. A minha casa é a minha divindade, a casa da frente é a divindade também. Aqui é o masculino e lá o feminino por causa da posição da rua, enfim, coisa de louco. É a representação da divindade em nós, no fora, pra gente enxergar as nossas crenças e padrões. E lá é minha alma. Ela contratou o Luiz pra arrumar a casa dela, pintar toda a frente da casa, a fachada. E ela tem uma grade de fora a fora, o portão e a grade de fora a fora, né? E nessa grade tem aqueles corações, sabe? Que faz um arabesco pra fora, assim. Cada vãozinho tem uma rodela, assim, que junta com a outra e faz um coração. E a desconstrução da matéria. Ela hoje pediu pro Luiz se o Luiz podia arrancar os coração. Podia cortar, ó o barulho. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Essa ferramenta é o Luiz, neste exato momento, arrancando todos os ferros que formam o coração que estão presos naquela grade. Libertando todas as prisões. Eu contei hoje de manhã, que eu nunca tinha feito essa conta, quantas grades tem, né? Porque tem as colunas. Tem o portão e tem 3 grades. Então é a divindade, a alma, o espírito e a espiritualidade. Tá liberando as 4 energias, os 4 pilares das energias sagradas da gente. Divindade, alma, espírito e espiritualidade. Esses corações estão sendo soltos. E agora há pouco, antes de vir gravar esse vídeo, eu tava sentada lá na rua, olhando ele cortar. E falando que nós estamos nos libertando os nossos sentimentos, libertando a nossa alma daquela prisão. E cada coraçãozinho que ele tirava, ficava ferrugem, né, no portão. E eu falei, esse ferrugem está representando todas as mágoas e ressentimentos que a gente armazenou dessa prisão, dessa dependência, né? Um preso no outro, um dependendo do outro. Não que a gente não tenha que estar em comunhão com as pessoas, mas não depender dele, saber que o poder está em mim para criar a minha realidade. E eu posso até ajudar ele a criar a dele se ele não sabe como fazer. Mas o meu poder é individual do dele. Nós estamos juntos para unir forças e crescer. Mas isso não é uma dependência. E isso está sendo destruído. Então ontem veio o julgamento, a libertação da minha alma. Eu isolei as energias. E hoje a minha matéria está sendo destruída lá fora. O físico, mais uma vez eu vou declarar isso aqui. Isso é a travessia acontecendo. E isso é um sinal físico da mudança acontecendo aqui agora, me libertando, destruindo aquilo que me aprisionava. Toda resistência à mudança, eu destruo e descrio aqui agora e para sempre. Eu isolo essa energia para que ela não tenha mais poder sobre mim. É exatamente isso aqui, tá? Essa torre. Agora, gente, isso aqui é o que está sendo feito na minha torre. Destruindo e descriando. Quer ver a outra torre? Cadê a torre daqui? Não é essa torre que eles querem que eu mostre. É essa torre que eles querem que eu mostre. Cada tarô tem uma energia diferente, tá, gente? Os símbolos, e tudo mais. Então, vai ser assim. Peraí. Essa aqui é xamânico, tá? São as energias mais conectadas com a divindade, com os poderes, com as crenças e padrões ancestrais, mas aí vindo, né,
desse conhecimento egípcio, desse conhecimento xamânico. Olha essa torre, gente. Olha essa torre, que é o que tá acontecendo agora lá fora, tá? Eles estão dizendo, depois desta torre, tá? Quando isso acontece, toda essa energia você tá curando e libertando, vem esta torre. Olha aqui, é torre, ó. A torre, 10, tá vendo? 16, perdão, aqui, ó. A 10 é a roda da fortuna. Essa torre vai dizendo que você está construindo cada vez mais acesso ao que é belo, ao que é... Quando eu destruo e descrio tudo aquilo que estava no meu passado, eu abro espaço para construir algo novo e me conectar com a espiritualidade de uma forma mais profunda, tá? Então isso é a torre. Só que juntando todos os números de hoje, 16/5/2025 dá 21. 21 é o mundo. O mundo é quando eu aprendo uma lição dentro do ciclo que eu vivi, dentro daquela roda que deu todo o giro, né? Eu aprendo uma lição e ao invés de eu repetir tudo de novo igualzinho, eu evoluo o nível. Eu vou passar por todas as situações novamente, mas elas não vão ter mais a mesma influência que elas tinham sobre mim no passado. Eu vou estar numa energia mais elevada do que aquela que eu tinha. Então vamos supor que ano passado eu passei por uma situação da conta de luz, mas vieram e cortaram a minha luz. Eu curei, eu limpei, eu fiz. Esse ano veio de novo aqui uma conta atrasada, mas não cortou. Eu vou lá e vou pagar. Entende? Então, quer dizer, no primeiro teve uma torre que me desestruturou, ó, cortou minha luz. No segundo, não. No segundo, aquilo já não me doeu mais, não teve o mesmo efeito. E eu fui evoluindo e me conectando cada vez mais com a essência divina, tá? É sobre isso, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, ficou gigante e vai ficar assim mesmo. Amo vocês, que haja muita luz e que vocês decidam para que caminho seguir. O natural ou o sobrenatural? O humano ou espiritual? A decisão é sempre sua, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!